Quando eu comecei a entender a relação da reflexologia com o parto, em vários sentidos, sabe? Tipo, reflexologia básica, da mão, dos pés, né? Porque se você for pensar bem, esse é um assunto que pouco ou ninguém aborda, né? A gente muito vê sobre acupuntura, sobre auriculoterapia, sobre algumas questões da medicina chinesa intraparto ou em todo o ciclo perinatal, né? Mas se é raro a gente ver a acupuntura nesse ciclo, ainda mais a reflexologia. E aprofundadamente ainda mais sobre a questão da reflexologia vulvovaginal. Sim, da mesma maneira com que nós temos a reflexologia manal, podal, da orelha, né, auricular, lingual e etc., a gente também tem uma reflexologia vaginal e uma reflexologia vulvar dentro da medicina chinesa, tá? Então, ninguém ainda abordou e relacionou essa reflexologia com o parto, ou seja, com a influência da descida do bebê, com as fases do trabalho de parto. Então, há 15 anos atrás, quando eu comecei a entender um pouco mais, né, sobre a medicina chinesa, a reflexologia, me formei, depois entrei no curso de acupuntura obstétrica, e aí fui adentrando cada vez mais esse ciclo perihospitalar, esse ciclo peridomiciliar, esse ciclo perinatal, e esses ciclos femininos que são tão vastos, né, que são tão abundantes, e aí comecei a partejar com as parteiras, entrei no curso de doula, entrei no curso de enfermagem, fui vinculando todas essas informações e percebendo o quão pouco embasamento científico a gente tem em relação a isso, né, até que sobre a medicina chinesa, acupuntura, coisas básicas, a gente tem bastante embasamento. Mas em questão a esse assunto é algo muito novo, né? Então, quando eu pensei nesse assunto, eu quis trazer para você tudo que eu já vinculei até agora, né? Sobre esse assunto, tá? Então eu espero que você aproveite bastante essa aula online gratuita, que foi pensada com muito carinho, que foi reunida todas essas informações, né? E eu espero que ela some de alguma forma com o que você já sabe de assistência, o que você já conhece de parto, o que você já conhece sobre mecanismos, como isso interfere na questão emocional, etc. Então, seja bem-vindo, aproveite a sua aula. Aqui, né, quando a gente fala de reflexologia vaginal, então, qual que é o propósito dessa aula, né? É contar um pouquinho para vocês sobre como eu cheguei nessa conclusão, né? Porque de fato a reflexologia, na verdade, a reflexologia, de uma maneira geral, ela já existia há 5 mil anos atrás, certo? Desde que a medicina chinesa existe, né? Mas relacionar essa reflexologia vaginal com o parto, eu não conheço ninguém que faça. Então é uma coisa assim muito minha mesmo, sabe? Deixa eu só colocar aqui meu. Então, qual que é o meu objetivo? Trazer para vocês um pouquinho desse conhecimento que eu fui adquirindo nesse tempo, né? Então, a ideia aqui é abrir essa visão, né, de vocês que prestam essa assistência ao parto, a essas gestantes e como é um ambiente de muitas possibilidades, realmente, né? Quando eu entrei em contato com esse tema, reflexologia vaginal, nem foi no curso de acupuntura. Imagina no curso de enfermagem, né, Cláudia? Então aí é que a gente não ouve falar mesmo. Então, quando a Pois gente. é. Então, assim, nem na enfermagem, nem na formação de obstetrícia, na formação de doula, em nenhum lugar a gente vê sobre isso, de fato, né? E a medicina chinesa, ou seja, quem faz medicina chinesa ou quem faz acupuntura, é, tem uma leve, como é que fala assim, uma brisa sobre o assunto, né? Porque quando a gente faz medicina chinesa, a gente estuda sobre reflexologia. Mas qual é o interesse daquela escola em ensinar pra gente uma reflexologia tão específica, que é a vaginal, né? Só que pra gente que presta assistência ao parto, faz muito sentido, né? E aí vocês vão percebendo quanto faz sentido mesmo pra gente conforme a gente vai falando, né? Então eu fui ver sobre reflexologia vaginal, não foi nem na enfermagem e nem na acupuntura, foi num curso de Yoni Eggs que eu fiz, né? Que é aqueles cristais em formato de ovo que a gente faz tipo um pompoarismo, né? Então foi ali que eu ouvi falar sobre a reflexologia vaginal. E ali ela também falou sobre a reflexologia peniana, que eu vou explicar pra vocês mais pra frente como que é, né? E é interessante que no momento da relação sexual, a penetração do pênis com a vagina, a reflexologia é as mesmas, nos mesmos caminhos, tá? Então é muito interessante. E sem contar que se o pênis faz um trabalho, se o ovo ione faz um trabalho, se existem zonas reflexas nesse lugar, quando o bebê passa, isso é incentivado de alguma maneira, né? Isso é estimulado de alguma maneira. E isso, de alguma forma, interfere no trabalho de parto, mas é claro que ele é mais como se fosse um diagnóstico do que de fato um tratamento, entende? E vai ficar um pouco mais claro conforme eu for explicando pra vocês, tá? Se vocês precisarem falar alguma coisa, podem mandar no chat. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Ou podem levantar a mão também, que pode ser que eu veja, tá? Se eu não ver, daí vocês chamam, Maite, já tem tempo que eu tô esperando. Porque eu tô transmitindo pelo celular e tô gravando pelo computador. Então, como o celular ele não tem tanto detalhe, pode ser que alguma coisa me passe, me despercebido, né? E aí, quando, né, naquele momento ali daquele curso há 7 anos atrás, eles falaram sobre o processo de cura que existe na relação sexual, né? Para a medicina chinesa, o Qigong sexual, ele é uma ferramenta de cura sexual. E a gente sabe que o parto também é um momento de cura, né? Mas agora a gente tem uma explicação sobre a luz da medicina chinesa, do porquê
esse parto que reflete numa região da vagina que tem outros órgãos relacionados com as suas emoções, com seus movimentos e como isso está interligado durante todo o processo de parto, né? Claro que também durante a gestação, afinal de contas a mulher tem relação sexual durante a gestação e no pós-parto também, porque além da vagina também existe a reflexologia vulvar. Então vamos entrar em tudo isso, calme. E aí eu fui juntando, né? Porque se eu sabia que existia uma reflexologia e quais os órgãos estavam ali, eu também ficou muito fácil para mim entender que se aquele órgão está ali, ele está incentivando quando o bebê passa naquela região, o que aquele órgão significa para mim enquanto acupunturista, enquanto profissional da medicina chinesa. E aí eu fui associando ao longo das minhas assistências ao parto o quanto fazia sentido mesmo aquela teoria ou não, antes de realmente começar a trazer para alguém, entendeu? Então, tem toda uma história, né, de como tudo isso foi desenvolvido e por aí vai, tá? Mas falando em reflexologia chinesa, eu tô falando rápido, gente, porque é muito conteúdo e eu quero trazer o máximo que eu conseguir pra vocês, né? Mas não fiquem com vergonha de levantar a mão, perguntar, tá? Que a ideia é a gente interagir, né? Por mais que seja uma ideia muito nova e por mais que seja algo que, de uma certa forma, eu domino mais do que vocês, talvez não tanto quanto a Marinan, né? Que também vai trazer as suas experiências e tudo mais, mas a ideia é a gente trocar, né? Eu gosto muito de troca, não sei vocês, eu não gosto muito de palestrão que a pessoa só fica falando e a gente só tem que ouvir, não. Então, de vez em quando eu vou perguntar alguma coisa e a gente vai seguindo. Mas o que é reflexologia chinesa, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos do que é reflexologia chinesa. Então, nós temos a reflexologia nos pés. Quando a gente estuda a reflexologia nos pés, a gente percebe que tem uma zona no pé que representa cada órgão e cada parte do corpo. Então, aqui, por exemplo, os rins, né? Aqui, por exemplo, o sistema digestivo, onde ele começa aqui, ó, e ele faz todo esse processo de digestão, onde um pé complementa o outro, né? Então, tem todo um... Aqui, por exemplo, intestino delgado, se eu não me engano. Aí ele vem aqui, e aí ele continua aqui até no reto, né? E por aí vai. Então, quando a gente vai estudar reflexologia, a parte de baixo dos pés representa uma coisa, a parte de cima a mesma coisa, né? Então, se você for olhar bem, a gente vai perceber que tem corpo inteiro nos pés, né? Todas as partes do corpo, olho, pescoço, coluna, né? Então, aqui nessa parte lateral aqui eu tenho toda a coluna, lombar, né? Abdômen, torácica, cervical, entende? Então, do mesmo jeito que eu vejo tudo no pé e tem pontos pra tudo, eu vejo tudo na língua, eu vejo, todos os órgãos na língua, né? E cada zona da língua, um sinalzinho da língua me simboliza alguma coisa, me sinaliza alguma coisa. Na orelha, aqui tem umas escolas, principalmente a francesa, que vê a orelha como um bebezinho. Aqui é a cabeça, aqui é as costas do bebê, aqui as mãos com os pés, aqui os órgãos na parte interna, né? Mas é um corpo inteiro com todas as partes reflexas também. As mãos, mesma coisa, olha, tem todas as partes do corpo, os rins, o estômago, né? A cabeça, tudo na mão. De novo, na barriga a gente chama de pontos Mo. Todo o corpo na barriga, tá vendo? A cabeça, membros superiores, membros inferiores. Então, se eu pego um ponto na barriga, além de estimular aquele ponto de acupuntura que tá ali, né? Como, por exemplo, aqui no meio que passa vasoconcepção, aqui na lateral passa estômago, sabe? Além do ponto de acupuntura daquele meridiano, e eu vou explicar pra vocês um pouquinho o que é meridiano também, porque eu não sei quantos acupunturistas tem aqui, né? Conta aí pra gente, se tem algum acupunturista aqui com a gente. Se for, levanta a mão. E aí, então, além dos meridianos que passam aqui, nós também temos a reflexologia do lugar, né? Então, por exemplo, aqui no pé também tem os meridianos, ó. No pé, por exemplo, aqui começa baço, depois vem estômago e etc. Aqui, alguém chegando. Bem-vindos. Bom, aqui nós temos então a íris, né? Olha só, a íris também é uma zona de reflexologia da medicina chinesa. E a iridologia, ela foi mais estudada por escolas alemãs, escolas americanas, né? Então, a iridologia, por exemplo, ela não tem muito da medicina chinesa, por incrível que pareça. Ela tem uma ligação mais voltada a outras escolas, entendeu? Mas, de uma forma geral, a medicina... Isso são só exemplos, né, gente? Tem outros lugares também. Por exemplo, quando a gente vai estudar as reflexologias, a gente consegue entender que existe uma reflexologia de cada osso, que sabe? Que existe reflexologia, por exemplo, do nariz e etc, né? Então, reflexologia, por si só, já é um assunto que dá muito assunto. E na visão chinesa, quando a gente fala da medicina chinesa e tudo mais, é natural que além da reflexologia, eu entenda que existe também uns meridianos, né? E o que são os meridianos por si só? São esses caminhos aqui, ó, que estão desenhados nesse meu mapinha de anatomia básica, aonde, ó, eles começam em algum lugar. Então, tem, por exemplo, um meridiano que começa aqui no meu dedão, né? Então, ele começa aqui nesse meu, sabe a unha? Eu tenho, então, o que a gente chama de ângulo unguial, que é bem no cantinho da unha, o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto, o terceiro ponto, e ele vai subindo na parte interna, subindo pelo braço, até chegar ao órgão. Por exemplo, aqui é um meridiano do pulmão. Então, quando eu falo de meridiano, ele sempre começa ou termina de acordo com o seu movimento, né? Porque tem um movimento centrípeto,
que é o movimento de fora para dentro, e tem o movimento centrífugo, que é o movimento de dentro para fora. Então, se ele tem um movimento de dentro para fora, o meridiano termina em alguma extremidade, quer seja na mão, quer seja nos pés. E se ele é centrífugo, ele faz o movimento de fora para dentro, ou seja, ele começa na extremidade e termina no órgão, ficou claro? Então, ele sempre vai começar ou terminar no órgão, e sempre vai começar e terminar na extremidade. Sempre vai ter uma relação com a extremidade e uma relação com o órgão. Por isso que quando a gente estuda a medicina chinesa e os meridianos, a gente percebe esses desenhos nos mapas, né? Que são esses meridianos, que é o caminho, que é essa energia, que a gente chama de Qi, que é a energia ancestral. O Qi é o que flui dentro desse caminho, né? É como se fosse uma casa com uma fiação elétrica. O Qi é a energia elétrica e os meridianos são os fios de energia. Os pontos de acupuntura é o interruptor, onde eu ligo ou desligo. Então, toda vez que eu faço um estímulo num ponto de acupuntura, eu sempre estou estimulando um lugar, porque o que é um ponto de acupuntura, né? É um acúmulo de energia daquele meridiano. Então, por exemplo, se eu tô falando de pulmão, né, como eu expliquei aqui pra vocês, que começa aqui no dedão, sobe, percorre meu braço e termina aqui no próprio pulmão, quando eu estimulo um ponto de pulmão, como por exemplo esse que eu expliquei pra vocês que fica na beiradinha da unha, ele tem um reflexo diretamente no meu pulmão, um reflexo específico, por isso que é legal estudar todos ou a maioria dos pontos de acupuntura, são mais de 1000. Então, quando eu estudo esses pontos e entendo qual é a relação daquele ponto com aquele órgão e do como eu estimular aquele ponto, eu faço essa energia se movimentar, mais completo é o meu tratamento, entendeu? Então, o simples fato de eu pressionar aqui esse ponto, ó, eu já tô liberando ou fazendo algum estímulo que vai potencializar o efeito desse meu órgão ou diminuir o efeito desse meu órgão. E todos os meridianos são bilaterais. Então, eu tenho pulmão de um lado, tenho pulmão do outro lado. E assim por diante, tá? Alguma dúvida sobre o meridiano? Ficou claro? Então aqui, ó, sobre a questão dos movimentos, né? Então, além de entender os meridianos e os pontos de acupuntura e o sistema de fluir desse Qi, que é essa energia que flui entre esses meridianos, eu também preciso entender esses elementos, né, que algumas pessoas chamam de movimentos. Aqui eu vou explicar para vocês como elementos mesmo, só por uma questão de didática, para vocês conseguirem entender essa teoria, né, que é tão complicada para quem nunca ouviu falar, né? Complicado porque é uma visão muito diferente da nossa visão, né, ocidental que a gente tem, né, do fisiológico, das regras, né, de como os órgãos funcionam. Então é uma visão paralela, entendeu? E quando as fichas vão caindo, a gente vai entendendo o quanto ela complementa essa nossa visão enquanto, né, cientistas que nós somos, né? Então a maioria de nós gostamos dessa visão científica, né? E mesmo que a gente tente uma visão mais milenar, como a medicina chinesa, faz muito sentido unir as duas. Mas antes de unir, eu preciso entender como a medicina chinesa vê primeiro, né? Então, na visão da medicina chinesa, esses 5 elementos, que são esses que estão aqui nessa imagem, eles se relacionam tanto dentro do meu corpo, de um órgão para outro órgão, quanto desse corpo para o meio externo, ou seja, o meio ambiente, tanto do meio ambiente para o meu corpo. Então, são 3 vias de comunicação. Do meu corpo para o meu corpo, quer seja de um órgão passando para o outro, quer seja do meu corpo se relacionando com o meio externo. Então, o meu corpo se relaciona com o calor, o meu corpo se relaciona com o frio, o meu corpo se relaciona com o vento, o meu corpo se relaciona com o ar, e da mesma maneira com que o meu ar adentra o meu corpo, né? Então, temos todas essas vias. Então, quando eu vou levar em consideração aqui, por exemplo, o primeiro elemento, só para vocês terem uma noção, o fogo, né? O fogo, ele sempre vai ter alguns aspectos que eu preciso levar em consideração desse fogo, tá? Como, por exemplo, quais são os órgãos que se relacionam mais diretamente com o fogo exterior, né? Com o calor. É o coração e o intestino delgado. Então, falando de órgão, é o coração. Falando de vísceras, é o intestino delgado. E se vocês forem prestar atenção, vocês vão ver sempre que cada elemento tem um órgão e tem uma víscera. Tem um órgão e tem uma víscera. E aqui, sim, sucessivamente. Então, quando eu falo fogo, eu tenho que levar em consideração os órgãos coração e a víscera intestino. Por que a medicina chinesa separa órgão de víscera? Para ela, os órgãos que são zan, eles lidam diretamente com o sangue, enquanto as vísceras não lidam com sangue. Na maioria das vezes, elas lidam com o Qi adquirido. Então, quando eu tenho aqui um Qi ancestral e um Qi adquirido, lembra que eu falei lá no começo que o Qi caminha nos meridianos como se fosse uma energia elétrica caminhando nos fios? Que são mensuradas, mudadas ou estimuladas pelos pontos de interruptores, né? Que são os pontos de acupuntura. Eu desligo, ligo, enfim. Então, existe esse Qi, certo? Mas esse Qi na medicina chinesa é dividido em 2 tipos de Qi. Um Qi ancestral e um Qi adquirido. Só para complicar um pouquinho, né? O Qi ancestral, ele vem comigo desde o momento em que eu nasci, desde a concepção. Então, o óvulo com o espermatozoide, que tem ali, né? O óvulo tem o Qi materno e o espermatozoide tem o Qi
do pai, né? Então, quando eles entram em contato um com o outro e se transformam em uma coisa só, que é o embrião, eles têm um Ti combinado. E aquele bebezinho, enquanto virar ser e crescer, ele vai ter sempre o mesmo Ti ancestral que foi herdado dos seus pais. E esse Ti ancestral, ele fica habitando nos rins, especificamente no lado esquerdo. Então, por exemplo, pessoas que fizeram transplante, que perderam os rins, interferiram diretamente nesse Ti. Então, são pessoas que têm imunidade mais baixa, etc. Pessoas que têm doença nos rins são pessoas que são geralmente mais desanimadas e etc, entendeu? Então, existe esse Ti, que é ancestral, né, que veio lá dos pais, e tem o Ti que é adquirido. O Ti adquirido, que também é chamado de Wei Ti, que é o Ti de energia de defesa externa, ou seja, se o meu Ti se relaciona com ele mesmo e se relaciona com o meio externo, a partir do momento que eu entendo que existe um Ti de defesa, qual é o Ti que me defende desse meio externo? Ou seja, se o fogo se relaciona com o meu corpo, será que é legal esse fogo adentrar muito esse corpo? Como ele adentra muito ou não? E esse frio? Será que eu tenho frio interno? Será que esse frio se aloja dentro do meu corpo? E será que isso fica saudável? Será que isso gera alguma doença, entende? Por exemplo, o fogo, lembra que eu falei do fogo lá no coração e tudo mais? Ele se relaciona com o sabor, que é o sabor amargo. Então, quando uma pessoa está naturalmente desejando comer mais amargo, é esse conjunto de órgãos e vísceras que estão pedindo esse tipo de nutriente que tem nas frutas amargas, né, ou verduras amargas, ou alimentos naturalmente amargos. Então, se eu peguei uma comida industrializada e coloquei um sabor amargo nela, esse não conta, tá? Industrializado não entra aqui na nossa continha. A gente vai considerar somente o sabor naturalmente amargo, que é o que vem da natureza, né? Então, para a medicina chinesa, o elemento fogo, que é esse conjunto de órgãos e dessas vísceras, ele se exterioriza em algum lugar. E ele se exterioriza na língua. Então, sempre que eu vou avaliar a língua, eu sei exatamente qual é a condição do elemento fogo nessa pessoa. Mesmo que eu vá levar em consideração, por exemplo, os outros órgãos que também estão na língua, certo? Então, existe a reflexologia da língua, mas eu entendo que a língua é uma exteriorização do elemento fogo. Olha, falando em elemento terra, que é o nosso próximo elemento, esse elemento terra, ele tem o órgão baço, que é o órgão que se relaciona com o sangue. Inclusive, o baço na nossa medicina convencional é o que armazena, né? É o que produz lá a questão da insulina, etc, certo? E aí, nós temos também o estômago. Ó, perceba que o baço, que é o órgão, lida com o sangue, e o estômago lida com o Ti adquirido, que vem dos alimentos. Então, sim, o Ti ancestral, ele é adquirido através dos pais, né? Herdado através dos pais e se aloja nos rins esquerdo. E o Ti adquirido, que é a segunda qualidade de Ti, que é aquele que nos defende das energias externas, do calor externo, do frio externo, etc. Ele vem dos alimentos. Então, é natural eu dizer que quanto melhor a minha alimentação, melhor é a minha energia de defesa, o Ti adquirido, que vem desses alimentos. E falando em elemento terra, esse sabor é o sabor doce e ele se exterioriza através dos nossos lábios, da boca, né? Então, por exemplo, pessoas que têm muitas aftas na boca, né? Aí tudo isso a gente avalia dentro da medicina chinesa, entendeu? E por aí vai, tá? Quando eu falo do próximo elemento, que é o elemento metal, eu também posso dizer que esse elemento é o elemento ar, falando em natureza, né? Por quê? Porque o ar não se expressa em nenhum lugar e, se vocês forem levar em consideração, uma forma fácil de vocês entenderem cada elemento, seria, por exemplo, ó, o coração, aqui, né? O que ele tá me dizendo? Ó, coração, diretamente com o sangue, né? E tem uma relação muito direta também com a questão do fogo, certo? Quando eu falo de terra, da onde vêm os alimentos naturalmente falando? As pessoas não cultivam esses alimentos na terra e não plantam e não colhem? Da onde vem? Então, ela vem da terra. E, então, quando eu falo de terra, é só eu lembrar principalmente do alimento. Não que o alimento não passe no intestino delgado, não passe no estômago, mas é o primeiro contato do alimento com o nosso corpo interno, certo? Então, primeiro ele começa por onde? Pela boca. A primeira coisa que eu faço quando eu pego o alimento é colocar na boca. Então, o metal, que também é o elemento ar, quando eu uso o meu órgão principal, o pulmão, o que ele adquire do meio externo? O ar. E olha, quando eu penso no ar, se ele adquire se ele se reserva no meu pulmão, ele também capta pelo nariz, né? Então, a boca é a que adquire o alimento que vem da terra, o estômago e o baço é o que faz a primeira digestão, talvez a segunda, né? Se eu for levar em consideração que ela já começa pela boca. E então, o ar, que é o elemento metal, ele adentra pelo nariz, então ele se exterioriza pelo nariz, tem o sabor picante e então é capturado pelos pulmões. E a víscera, ou seja, aquela que se relaciona com o alimento do metal,
é o intestino grosso. Ou seja, pessoas que têm intestino preso provavelmente têm a energia de metal reduzida. Pessoas que têm o intestino solto provavelmente têm a energia de metal aumentada. E vocês vão percebendo aqui que eu tô fazendo esse movimento aqui, certo? Que é de acordo com essas setinhas. Existe uma outra regra também que se chama lei de geração. O que é uma lei de geração? A lei de geração, ela fala que esse aqui gera esse, ou seja, fogo gera terra, que terra gera metal, que metal gera água, que água gera madeira e que madeira gera fogo. E assim sucessivamente num ciclo infinito de geração. Se eu levo em consideração essa geração aqui, ou seja, se eu estou levando em consideração o meu fogo, por exemplo, quem é que gerou o fogo por essa lei aqui? A minha madeira, não é? Mas se eu levo em consideração somente a madeira, quem gerou a madeira? A água. E assim sucessivamente, certo? Ficou claro? Se ficar dúvida, vocês me perguntam, gente. E assim, do mesmo jeito. Então, se eu levo em consideração a terra, quem gerou a terra foi o fogo. E se vocês forem olhar na natureza, o movimento da natureza é bem assim mesmo, né? Então, se eu tenho uma madeira que queimou com fogo, os dois queimados vira cinza, isso vai pra terra. A terra, né, gera esse ar, esse metal que comprimido faz ali um metal. E esse metal, esse ar, ele também acumula água e etc, né? Então, existe toda essa relação com a natureza e isso também se relaciona dentro do nosso corpo. Então, se eu levo em consideração, por exemplo, um elemento fogo numa pessoa, eu tenho que também levar em consideração quem o gerou, que é a madeira, e aí, se eu tô levando em consideração esse ciclo de geração, eu também tenho que levar em consideração quem foi gerado. Então, se quem gerou o fogo foi a madeira, depois do fogo, quem é que foi gerado? A terra. Pode falar, Nayara. Então, a gente pode falar que, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes é uma pessoa que tem desequilíbrio do elemento terra. Perfeito. Seria isso. Exatamente. Tá. E aí, E ó. por isso que ela é mais susceptível a querer coisas doces também, né? Exato. Olha que complicado, né? Porque do mesmo jeito que ela tem uma deficiência, o que o corpo dela fala? Opa, eu não tenho condições de conseguir isso e tô precisando. O que o corpo dela tem um instinto? Pedir aquele sabor. E qual é o sabor que ele pede? Doce. Por que ele pede doce? Porque ele tá cansado de produzir todos aqueles hormônios para dar conta do sistema do corpo. E aí ele pede doce como uma maneira de adquirir energia de uma maneira mais fácil. Mas racionalmente falando, pensa comigo, uma pessoa que tem diabetes e tem uma vontade de comer doce, é certo ela só seguir o instinto dela? Né? Então, mas enfim. Mas faz muito sentido. Eu estudei um pouquinho num livro de shiatsu, que eu já li, aí tem esses elementos. Legal. Mas é bem interessante, faz muito sentido mesmo. E aí, assim, claro que a gente também tá falando de um doce. Aí, gente, a gente precisa levar também muito em consideração qual é o tipo de alimento, né? Se é um alimento natural, ou seja, se ele veio da natureza daquela maneira, se a pessoa come do jeitinho que a natureza entregou, ou se ela pegou um alimento industrializado, né? Então, por exemplo, quando eu tenho vontade de comer doce, se eu pego, por exemplo, uma fruta que também tem as fibras, né? Que meio que compensa o prejuízo do doce, digamos assim, é diferente de quando eu pego o alimento industrializado, sem fibra nem nada, que tem somente açúcar, né? Então, assim, por isso que essa nossa alimentação, ela é tão importante dentro da medicina chinesa, dentro da medicina ayurvédica, né? E quanto mais a gente vai pondo o nosso pé dentro do conhecimento ancestral e milenar, a alimentação é muito importante e tudo que é natural também é muito importante, né? Então, quanto mais a gente foge desse industrializado e entra dentro do que realmente como a natureza nos entrega, melhor é para nossa saúde em vários aspectos. Nem precisava explicar dentro da medicina chinesa, né? A gente já tá careca de saber disso, né? Enfim, é uma pessoa entrando. Bem-vinda! Estamos aqui no meio da explicação sobre a medicina chinesa. Então aqui, então como eu estava falando, né? Falando em fogo, então, se quem gerou o fogo é a madeira é o que do fogo? É a mãe. Porque sempre tem uma relação de mãe, filho e neto nessa relação também aqui, né? Então, quando eu levo em consideração o fogo, quem é a mãe do fogo? Ou seja, quem gerou a madeira, já que a gente está nesse ciclo de geração aqui, certo? Então a mãe vem antes, né, já que a madeira gera fogo, e o filho vem depois, que é a terra. Então, levando em consideração somente esses três elementos aqui, o fogo como elemento principal, onde a gente olha para ele, foca e fala, quem é a mãe? É a madeira. Quem é o filho? É a terra, certo? Então, olha, sempre vai ter uma relação triangular. Mãe, filho, né? E se esse aqui é o filho desse aqui, esse aqui é o que desse? É o neto. Então, sim, nós temos mãe, filho, neto. Um se relacionando diretamente com o outro. E aí, sucessivamente, né, gente? A lógica é a mesma. Ó, se eu pego aqui o metal, a terra é a mãe do metal, a água é o filho do metal, e a água em relação à terra, a água é neta da terra, já que ele é filho do metal, né? E assim sucessivamente, tá? Não vou explicar todos porque eu acho que é a mesma lógica, né? Senão a gente ia ficar aqui 300 anos. Então, quando a gente vai fazer lá uma anamnese de medicina chinesa, a gente sempre pergunta, qual que é o sabor que você mais gosta? Qual que é a parte do seu corpo que mais dói? Tudo isso são métodos de diagnosticar aonde está a deficiência, né? Sem contar que a gente vê muita coisa pelo pulso, muita coisa
simples fato de conversar com a pessoa, nem como a pessoa se expressa, se ela é mais introspectiva, se ela é mais extravertida e por aí vai, né? É através dos olhos que nós vemos como o fígado dessa pessoa está. Se ele tem uma coloração amarela, por exemplo, o que isso significa? Ah, agora entra num outro ponto, que é um passo à frente do que nós estávamos explicando, né? Que é as relações deles com outros elementos que não necessariamente mãe, filho nem neto. Então, quando eu falo de fígado, por exemplo, né? Quando ele tá amarelo, aí é a relação da terra com esse fígado. Porque olha só, cada elemento também tem uma cor. Do mesmo jeito que ele tem um órgão, uma víscera, uma exteriorização e um sabor, ele também tem uma cor. Enquanto isso, o fogo é vermelho, a terra é amarela ou laranja em algumas escolas. O metal é branco ou cinza em algumas escolas, que também é o ar. A água é preto ou azul em algumas escolas. Por isso é problema do fígado. Exatamente. Icterícia de RN é problema de fígado, entende? E também, gente, tem relação direta com o baço. Porque, olha, se a icterícia fosse verde, ela seria um problema só do fígado. Mas por que a icterícia, ela é aquele amarelado meio esverdeado? Porque ela também tem uma relação com a terra. Se ela fosse vermelha, ela teria uma relação com o fogo. Já viu aqueles bebezinhos que nascem com o narizinho cheio de bolinha branquinha? Esses bebês, eles têm mais tendência a desenvolver alguma relação respiratória. Provavelmente os pais têm rinite, sinusite, coisas do tipo, sabe? E aí, esse bebê, mais cedo ou mais tarde, também vai demonstrar algum tipo de alergia respiratória, alguma coisa nesse sentido, né? Então, sabe aquelas crianças que têm aquelas bolinhas como se fossem acnes, né? Isso também tem relação, por exemplo, se é só uma bolinha vermelha com água, para a medicina chinesa é uma coisa. Se são bolinhas com pus, é outra coisa. Quando eu penso em pus, qual é a cor? Amarela. Quando eu penso em cor amarela, o que eu penso? Baço. Então, preciso cuidar do baço desse bebê. Então, as cores no corpo, ele também nos traz coisas, entendeu? Então, eu acho, assim, fantástico. E aí, falando, né, dessa relação, então, é justamente isso, sabe? E se a gente fosse falar tudo que dá pra se falar aqui, né, a gente ficaria uma semana, com certeza. Mas, de uma maneira bem resumida, né, são esses órgãos, são essas emoções, essas relações que eles têm um com o outro, né? Aqui também tem uma relação de controle. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma relação de geração, eu tenho uma relação de controle. Por que essa relação de geração ela é tão importante? Porque, por exemplo, se eu sei de uma icterícia e se eu sei de uma coloração amarela, eu faço esse vínculo aqui, ó, fígado relacionando com terra. Então, eu preciso fortalecer esses dois órgãos no bebê. Mas na medicina chinesa, todo bebê nasce com deficiência natural de terra. Por quê? Porque terra é o primeiro contato que nós temos com o alimento. O bebê fez esse contato com esse alimento que horas, né? Então, esse contato com o alimento nele é muito prematuro. Ele ainda precisa desenvolver. Por isso, ele tem cólica. Então, quando eu falo em cólica, eu também tenho que levar em consideração esse alimento terra. Se é uma cólica que gera muita raiva nesse bebê, você vê que ele fica vermelho de raiva, né? Eu tenho que levar em consideração o fogo, que é vermelho. Eu tenho que acalmar esse fogo. Como é que eu acalmo esse fogo? Agora entra a minha lei de controle, né? Então, olha, a terra controla a madeira. Então, o avô sempre vai controlar o neto. Basicamente isso. Então, ó, a madeira controla a terra controla a água controla o fogo. Não é assim na natureza também? Quando a gente quer apagar o fogo, o que a gente faz? Taca água. Quando a gente quer, né, por exemplo, controlar uma terra, né, nossa, quero fazer um canteiro, a gente não faz aquelas beiradinhas de madeira para a terra ficar lá dentro e etc, né? A própria terra, por exemplo, né, que faz essa coisa com a água. Quem é que mantém o rio no seu percurso? Não é, de fato, a terra, né? Então, quando a gente começa a estudar todo esse enneagrama aqui, que é bem mais complexo do que isso, fica muito mais claro cada uma dessas relações, externo, ou seja, na natureza, e também dentro do meu corpo, né? E falando em reflexologia chinesa vaginal, eu expliquei tudo aquilo para vocês conseguirem me acompanhar aqui no que eu vou explicar para vocês, né? Quando a gente fala de descida do bebê, então, olha, tá lá um trabalho de parto. Gente, quando eu falo de gestação, qual é a relação que essa mulher tem com o seu canal vaginal? Se eu faço uma massagem perineal nela, ou seja, sabe aquela massagem perineal que a fisioterapeuta geralmente faz, mas que a enfermeira, a parteira, a obstetriz também pode fazer? Sim, então. E, inclusive, a gente pode ensinar essa mulher a fazer em casa, isso está impactando diretamente nessa reflexologia. E a fisioterapeuta, ela sabe da questão sistêmica, ou seja, ela entende que aquele nódulo está relacionado com aquele tendão que está relacionado, com aquele músculo que está relacionado, com aquela posição que ela fica o dia inteiro sentada, mas a fisioterapeuta não entende que também existem emoções relacionadas aqui, que também existem órgãos que estão sendo influenciados e que, às vezes, aquela prisão de ventre que ela tem está relacionado com o pulmão, que fica o dia todo pressionado porque ela está o dia inteiro sentada, entende? Então, a gente começa a fazer esses vínculos e que começa a fazer muito sentido, né? Então, durante a gestação, quais são os momentos em que ela influencia essa zona reflexa? No ato sexual, né? Já que o pênis entra aqui nessa região e faz um movimento de incentivo em todas essas zonas, né? Então, eu vou
ter uma relação com a abertura, eu vou ter uma relação com essa parte mais externa, que tem mais relação com os rins, tem uma relação mais mediana, que tem relação com o fígado, e aí sucessivamente, né? Sendo que o mais interior, ou seja, mais profundo aqui no orifício do colo do útero mesmo, eu tenho relação de 2 órgãos, do coração e do pulmão. Só que quando eu falo aqui desses 5 elementos, além dos sabores, das cores e dos órgãos e tudo mais, eu também tenho emoções. Então, aqui, o coração é uma emoção de alegria, euforia. E essas emoções, elas podem estar equilibradas, ou seja, tô ali, né, numa alegria bem legal, ou então, tipo, super alegria, sabe aquelas pessoas super eufóricas, que chegam a subir na banca, né, derrubar todas e fazer um mau circo. Aquilo, por exemplo, é um tipo de fogo que está demasiado, né, tipo, tem muito fogo nessa fala, né. Da mesma maneira, uma pessoa muito desanimada, ai, vamos beber, ai, eu já não quero, desanimada, apática, o que tá faltando pra ela? Fogo, né, então aquelas pessoas que falam demais, que nem eu tô fazendo com vocês hoje o meu fogo está bem aceso, né. Até porque esses assuntos, assim, realmente aquecem pra mim. Então, sabe? E assim por diante, né? Então, por exemplo, a terra, né? Se a gente for levar em consideração a terra, a gente tem levando em consideração a ansiedade, a preocupação, aquele hábito de ficar ruminando aquela ideia e ruminando e ruminando e nunca deixa aquela ideia embora, né? Ah, a pessoa brigou comigo, né? E aí, sabe, ela não consegue deixar aquela ideia embora, por exemplo, é um tipo de movimento do elemento terra, né? Um movimento emocional do elemento terra. O metal fala de tristeza, de apatia, de capacidade de se interiorizar, dificuldade de falar com o meio externo. Então perceba que olha quantos movimentos existem numa mesma pessoa e às vezes esses movimentos, eles também se demonstram sobrepostos um ao outro, né? Ou seja, eu sinto alegria e sinto ansiedade ao mesmo tempo, por exemplo, né? Ou tristeza e raiva e por aí vai. Então, a água, por emoção básica dela, é o medo e força de vontade, né? Coragem para fazer as coisas e ânimo. E a madeira, ela fala de raiva e de força também, né? De poder de decisão que vem especificamente da vesícula biliar. Então, pessoas que tiram a vesícula são pessoas naturalmente mais indecisas, né? Então, quando eu levo em consideração essa reflexologia aqui, eu também estou levando em consideração todas essas emoções que são incentivadas, né? Por exemplo, durante a gestação na relação sexual, ou se ela faz pompoarismo, ou se ela faz massagem perineal e etc, tá? Ainda falando em medicina chinesa, eu tenho que levar em consideração, quando eu falo em órgãos e parte interna de saúde, um equilíbrio entre o yin e o yang. O que é yin e yang, né? O yin e yang é tudo que está ao nosso redor e no nosso corpo, que são energias opostas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só beber uma aguinha. Então, Ai, desculpa, mas eu perdi a emoção relacionada ao metal. o metal é tristeza e poder de interiorização. Legal, obrigada. Então, quando eu falo de yin, de yang, né, isso tá na natureza também, né? Porque pra medicina chinesa, o que é natural está de fora, está de dentro e etc. Então, mesmo quando a gente observa a natureza, que é o macro, a gente consegue, de uma certa forma, entender o que acontece dentro da gente, nossa fisiologia dentro dessa visão, sabe? Então, olhando o macro, eu entendo o micro, olhando o micro, eu entendo o macro. E como existem forças opostas em qualquer uma desses lugares, né? Tanto no macro quanto no micro. Por exemplo, num rio que está a água descendo, né? Quais são as energias yang e quais são as energias yin de um simples rio, né? Então a água, ela é mais yin ou ela é mais yang, né? Então ela é um elemento que se movimenta, que tem força, que tem energia, então ela é yang. Então, quando eu levo em consideração esse mesmo rio, e tem as pedras, e tem uma folhinha que fica ali boiando por cima, né? Ou até mesmo a terra por baixo, os musgos e as plantas aquáticas, esses elementos em relação a essa água, eles são mais yin ou eles são mais yang? Eles são mais yin, tá? Mas, olha, não generalizemos tudo também, né? Então quer dizer que a lua cheia é yang, a lua nova é yin, o homem é yang, a mulher é yin, né? O dia é yang, a noite é yin. Se eu for levar em consideração essa visão estática, sim, isso é yin, isso é yang. Mas, quando eu levo em consideração essas energias em movimento, eu também preciso levar em consideração partes de cada energia. Em relação ao que você está me dizendo isso, né? Então, se eu digo que a mulher em relação ao homem, talvez ela seja mais yin. Hoje em dia a gente anda tão ativa, né, gente? Nem sei se isso é verdade mais, né? Mas com certeza a mulher, ela tem mais capacidade de interiorização, né? Até mesmo por causa dos seus úteros, da sua gestação, da sua capacidade de gestar e tudo mais. Mas no parto ela é yang. E se ela não tem muita energia yang, esse parto ele se delonga, entende? Então, cada coisa, né, cada essa energia yin e yang, eu tenho que levar em consideração o momento que essa pessoa está, qual é a fase que ela está, né? Então, por exemplo, no momento de concepção, ela é mais yang do que yin.
Mas depois que esse embrião é formado, né? Será que ele não fica mais yin, ou seja, mais amadurecendo ali como uma fruta no pé, né? Ou ele fica mais yang, entende? Então, cada fase, cada parte, cada elemento precisa ser avaliado e eu também preciso avaliar em relação a quê, né? Então, por exemplo, se eu olho em consideração o homem com a mulher, eu não tenho em consideração, então, que esse homem é mais yang e essa mulher é mais yin. Mas se eu pego duas mulheres, quem é mais yin, quem é mais yang? Depende. Quem é mais agitada, por exemplo, é mais yang do que quem é mais calma. Mas eu sou uma pessoa naturalmente calma. Mas eu tenho os meus momentos yang, entende? Então você tá levando em consideração o quê quando você diz isso, sabe? Então esses aspectos, eles são muito legais e colocam um movimento. É como se fosse uma dança, né? Que eu danço e eu olho para aquele lugar. Ah, ele tá yang. Por que eu tô dizendo isso pra vocês? Porque o próprio parto, por exemplo, ele também tem a sua fase yin, a sua fase yang, não é assim? A própria contração, ela é yang em qual momento? No momento em que ela solta e relaxa ou no momento em que ela prende e contrai de fato, empurrando esse bebê, né? Então, depende. Por exemplo, a contração por si só, no momento em que ela relaxa e expande, ela pode ser levada em consideração. Ao momento de contração, eu imagino, não sei se vocês concordam, mas a contração, ela gasta muito mais energia, ela tem um poder de impulsionamento, tanto da musculatura que é tracionada para cima, quanto o bebê que é impulsionado para baixo, muito mais yang do que quando ela solta. Mas se eu levo em consideração esse próprio soltar, né? Como que é essas fibras, né? Sem o yang, será que se fosse só yin funcionaria? Então, tudo tem o yin e tem o yang, como a nossa respiração, que a gente ora inspira, ora expira, e etc. Quando eu falo aqui, então, do parto na reflexologia da vagina, né? É legal também que eu entenda um pouquinho de como que é essa descida desse bebê. Deixa eu só pegar aqui uma pelve, né? Então, ó, quando eu levo em consideração aqui essa primeira fase, né? Quando eu penso no mecanismo do parto, eu preciso levar em consideração as fases desse trabalho de parto, né? Então vamos imaginar lá as primeiras contrações desse bebê, né? As primeiras sensações, nossa, agora eu vou parir, que essa mulher tem, né? Nossa, acho que agora a minha contração começou. Qual é a primeira emoção que vem, assim, naturalmente falando? Pode ser que ela fique com medo? Pode. Mas com certeza esse medo não vai ser o mesmo medo de quando o bebê estiver passando aqui, ó. Pode ser que ela fique triste? Pode. Inclusive a tristeza, que é a do pulmão, e também eufórica, que é a do coração, está relacionada a esse colo, certo? Quando eu falo em trabalho de parto, qual é a primeira coisa que acontece no corpo da mulher quando ela realmente começa a entrar em trabalho de parto, né? Digamos assim, é uma alteração no colo, certo? Então, a primeira coisa que vai acontecer é esse colo com os hormônios de prostaglandina. Então, a emoção que ela sente mais durante o seu trabalho de parto, de uma maneira assim, em termos de tempo, né? Já que a gente está levando em consideração que o pródromo em relação à fase ativa é mais longo, que a fase latente é maior, né? Digamos, em termos de tempo, de relógio, do que a fase ativa e de expulsivo. Mas isso é regra? Tanto que a gente percebe que tem mulheres que nem vai pra pródromos, né? Não sei vocês, já acompanhei mulheres que não tiveram pródromos, já foi direto pra fase ativa, a hora que você viu já tava no expulsivo, né? Por que isso acontece, né? Então existem explicações e uma das explicações é o quanto a pessoa está resolvida anteriormente com aquela emoção, né? Ou com aquele órgão, ou quanto aquele órgão está saudável ou não. Por isso que quando a gente fala em acupuntura, por exemplo, de preparo para o parto, a gente não tá só pensando em indução, como é visto na medicina ocidental, né? A gente precisa equilibrar essa mulher dentro dos desequilíbrios que ela tem, dentro daqueles 5 movimentos que eu mostrei pra vocês, para que quando ela realmente entrar nessa fase aqui, nossa, o bebê agora tá descendo e já tá começando a passar pelo colo, o colo já cedeu, já teve uma dilatação e tudo mais, ela consiga ter estrutura para ter esse expulsivo, né? Então, quando eu falo em reflexologia da vagina, se eu estivesse falando em reflexologia do útero, aí sim, a gente ia falar de pródromos, a gente ia falar de fase latente, a gente ia falar de gestação com muito mais aprofundamento. Mas quando eu falo de reflexologia da vagina, eu tô levando em consideração esse lugar onde o bebê está passando por esse lugar, certo? Então, se eu sei que o primeiro lugar onde é incentivado na zona reflexa, né, aqui da vagina é o colo, que os órgãos estão aqui? Coração e pulmão. Né? Então, é natural, por exemplo, vocês já perceberam na fase latente, ou no início da fase ativa, ou durante a fase ativa, elas entupirem o nariz, né? Ou sentirem, por exemplo, vontade de fazer cocô, né? Então, ainda nessa fase ativa, é justamente aqui, tá? Quando a gente tem esse incentivo desses dois órgãos, né? Inclusive, é também uma maneira da gente saber onde ela está nesse trabalho de parto, né? Vontade de fazer cocô significa que eu estou começando a chegar na fase de
plano zero do meu DELI, né? O que é o DELI? DELI é um estudioso, né, que olhou para essa descida desse bebê, para todo esse mecanismo que esse bebê faz, e esse colo faz, e esse bebê faz dentro dessa pelve aqui, né, que é essa mesma pelve cá, na nossa imagem, e como esse bebê vai descendo nessa pelve. E ele levou em consideração que existem níveis, né? Quem já é obstetriz ou quem já é enfermeiro sabe que existem então esses planos. E que nessa crista ilíaca, que são esses dois pontinhos aqui, ó, é o plano zero, que geralmente é aonde o bebê chega quando o expulsivo ou a fase ativa, a fase ativa já tá começando a chegar no finalzinho, né? Então quando esse bebê chega ali no plano zero, geralmente a mulher tem ali uns 6, 8 centímetros de dilatação. É regra? Não é regra. Tanto que tem mulheres que têm 6, 8 centímetros de dilatação e o bebê ainda tá aqui no menos 3, por exemplo. Então, eu preciso levar em consideração aonde esse bebê tá. Inclusive, o comportamento dessa mulher muda se esse bebê realmente chega no zero ou se ela só tem dilatação sem bebê. Vocês já perceberam isso? Como é diferente um parto onde o bebê acompanha a dilatação da mulher descendo na pelve e como é diferente uma mulher que tá dilatando, você olha pra ela tá com 7 centímetros, plena ainda. Vai olhar onde tá o bebê, né? Então, existem essas relações, sabe? Então, aqui eu tô levando em consideração a cabeça do bebê influenciando a reflexologia, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta no nosso mensagens. Não, ninguém falou nada. Então, é isso, né? Então, quando esse bebê desce, então eu preciso levar em consideração aqui um primeiro momento, que é esse colo afinando e tudo mais. E aí, nessa afinação e nesse processo de trabalho do colo, a emoção que é influenciada é a tristeza, introspecção do pulmão e a alegria, né? E a euforia do coração. Então elas ficam super, agora eu vou parir, né? E às vezes a gente até tem que orientar elas, olha, não avisa pra família, porque elas ficam loucas pra contar pra todo mundo, né? De tamanha felicidade. Aí conforme o trabalho de parto vai evoluindo, e inclusive, ó, aqui nessa reflexologia, percebam que existem 3 planos, tá? O plano zero, então no colo do útero, plano zero. Dilatação, vamos levar em consideração um trabalho de parto sincronizado, mãe e bebê, tá? Não tô levando em consideração um bebê que tá alto, não tô levando em consideração uma mãe que tá tensa, né? Tô levando em consideração um parto que tá fluindo normalmente, ou seja, o bebê tá descendo junto com a dilatação da mãe. Então, esse bebê que tá no plano zero, com aproximadamente 6, 8 centímetros de dilatação, ele chegou aqui, certo? Incentivando o coração e pulmão, né? Quando esse bebê vai descendo, então, ele sai desse plano zero e vai descendo pro plano mais um, agora eu tenho um incentivo de outros órgãos, baço, pâncreas, liberando o quê? Culpa, preocupação e amargura. Aqui ele tá levando em consideração uma amargura que não é raiva, tá? É aquele ruminar que eu falei pra vocês, né? Então, por exemplo, se era uma mulher muito ansiosa, se era uma mulher muito preocupada, é nesse momento aqui que ela começa a se queixar alguma coisa em relação a isso. E o que pode atrapalhar esse bebê a descer nesse plano, né? Nessa reflexologia aqui? Se ela não lida bem com alguma emoção, por exemplo, ela pode travar aqui. E enquanto ela não lida com essa emoção, ou seja, enquanto ela não lida com a culpa, com a preocupação, com a amargura, esse bebê não sai do plano mais um, né? Então, é muito interessante ver como uma coisa está relacionada com a outra, tá? Aqui, ó, nesse meu momento aqui dessa insinuação, desse mecanismo de parto, esse bebê ele já tá, se bem que aqui depois ele faz uma rotação completa, né, e depois ele já vai pra extensão completa, ele não tá levando em consideração os delis, né, mais 2, mais 3, ele meio que já põe o bebê pra sair de uma vez, né, a gente sabe que não é muito bem assim, nesse processo entre esse e esse ainda tem um caminho a ser andado, certo? E é nesse caminho aqui que essas zonas são incentivadas. E assim sucessivamente, né? Então, mais 2 é o fígado, é a raiva. Inclusive, mulheres que estão no expulsivo mesmo, sabe? Quando você realmente percebe, né? Aqui nesse mais 2 é quando a gente percebe que ela já tem muito puxo, naturalmente falando, que ela já tem raiva, né? Então, ela começa aquela leoa, né? Tipo... Então, enquanto ela não abraça essa raiva e fala, eu vou pegar essa raiva, eu vou parir esse menino, né? Então, mulheres que foram muito reprimidas, por exemplo, têm um pouco de dificuldade nessa fase, entendeu? Porque elas não conseguem deixar a raiva acontecer, né? Então, quando a gente reprime muito uma emoção, a gente tem dificuldade de lidar com ela, porque a gente não tem hábito de olhar pra essa emoção, né? E por fim, os rins, que é o medo. Elas não falam, vai rasgar, e não dá medo de realmente rasgar, etc. Então, tá muito relacionado ao rim, essa última coragem, digamos assim, tá? E aí, raciocinar mais um pouquinho, né? Quando eu falo, então, essa parte inicial aqui da reflexologia, do colo, e eu levo em consideração, então, o fogo, eu também tenho que levar em consideração, por exemplo, o órgão, que é coração, a víscera, que é intestino delgado,
a temperatura, né, como é que fala, o clima, o elemento, que é calor ou fogo mesmo, né? Então, nesse momento aqui, elas ficam assim, durante a contração, eu sinto calor, me abana, me abana, me abana. Daí passa a contração, liga o ar, né? Ou então desliga, e por aí vai, entende? Então tem uma oscilação de temperatura muito grande durante essa fase aqui, né? Onde o bebê chega no plano zero e começa a incentivar essa parte da reflexologia vaginal. Pode ser que ela queira tomar água, né? Porque ela tem esse incentivo do calor e tudo mais. Provavelmente ela vai sentir lá um pouco mais de alegria, um pouco mais de euforia, vai rir, né? Isso, claro, se ela tá num ambiente acolhedor, onde ela se sente à vontade para expressar quem ela é, né? E também tem. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não. E existem outras coisas pra gente estudar sobre esses elementos, sobre essas relações e tudo mais, tá, gente? Aqui eu trouxe só de uma forma mais simples pra vocês. E assim sucessivamente, né? Então, quando ela passa aqui, né, pro dele mais um, por exemplo, eu tenho o baço, certo? O que é o baço? Provavelmente elas vão aceitar comer coisas mais doces ou nem vão querer comer mais, né? Porque o bebê, ela já sente puxo, ela já sente vontade de fazer força e a gente meio que tem que ficar empurrando água, né? Mas é importante que ela se alimente, porque tem muita chance dela dar hipoglicemia nesse momento, né? Não sei se vocês já perceberam, às vezes lá no expulsivo, daí ela começa a ficar mole, né? Tô cansada e etc. Preocupada, né? Então, quanto mais tensa ela é, mais essa musculatura demora a ceder. E o próximo órgão, que é a madeira. Então, madeira é o que? Vento, né? Ela já não quer mais que abana, porque o bebê realmente já tá saindo mesmo. Ela já até esqueceu o que é vento, o que é frio, o que é calor, né? A única coisa que ela sente é a vontade de gritar e a vontade de empurrar e a coragem de fazer isso para que o bebê realmente saia, né? Enfrentar aquela sensação de ardência que dá quando o bebê tá saindo, porque o períneo tá estendido e etc, né? Então aqui, né, de novo falando sobre essa parte, né, e trazendo aqui essas coresinhas, que são aquelas mesmas cores que eu trouxe pra vocês aqui atrás, lembra? Vermelho pra fogo, amarelo pra terra, branco pra metal ou cinza, azul ou preto pra água e a madeira verde. Então, E aí, quando eu falo... Dúvidas, gente, até aqui? Eu tenho uma, antes que saia muito do assunto, da tela anterior que você estava, né? Dos DELIS, assim, dos planos DELIS e como eles vão manifestando, né? Certo. Então, o bebê que ainda está alto e não passou por essas... Né? Não. E para passar aqui, isso também é uma dúvida que aí já só foge um pouquinho da aula, um pouquinho, mas tá no que você falou. Por exemplo, para ele chegar aqui no baço pâncreas, mais ou menos, um pouco acima, ainda pode ter colo aqui, mesmo ele nesse nível de descida, tem os colos que vão descendo junto, né? Sim. Porque na lógica da figura aqui estática, claro que o nosso corpo não é estático como essa figura, ele já teria rompido toda a barreira do colo, mas na vida real nem sempre é assim, né? Eu já vi bebês baixíssimos, Exato. tipo assim, que tocava... Isso, exatamente. Que é um parto bem enjoadinho, assim. Ainda bem que você trouxe essa questão, porque olha só, lembra que eu falei que é o coração e o pulmão que libera esse colo? E é interessante que tem mulheres que o colo cede bonitinho e o bebê vem descendo aqui no mais um, mais dois, mais três, sem colo. Por que algumas mulheres o colo edemacia? Edema tem a ver com o elemento terra. Tá? Formato, edema, acúmulo de água também tem a ver com o baço, com o elemento água em si só. Então tem medo durante esse processo. Então lembra que eu falei que todos os elementos eles se relacionam entre si? A gente nunca deve olhar só estaticamente falando. Por que eu tô explicando para vocês de maneira estática? Para vocês entenderem. Mas eles se relacionam entre si. Então ao mesmo tempo que tem o pulmão, tem o coração aqui, eles são os elementos dominantes dessa fase. E quando ela não lida bem com essas emoções, às vezes ela até força ou às vezes ela até o corpo cede para que ela continue avançando. Mas, por exemplo, o colo continua porque ainda tem tristeza que ela não olhou, por exemplo. Ou uma tristeza que ela não deixou ir, que ela fica triste, 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 alimentando aquela tristeza, entende? Então, os desequilíbrios, ele não é também um desequilíbrio estático, né? Onde eu só sinto tristeza. Você não está olhando pra tristeza. Não, às vezes ela tá olhando demais para aquela tristeza, né? Ou ela não tá sabendo lidar com a tristeza. Ou às vezes a mulher também nem sequer consegue olhar pra tristeza. Aí você pergunta pra ela, o que tá te deixando triste, né? Vamos imaginar que o bebê já tá ali mais dois, você vê que ainda tem um colo edemaciado, né? Então, o edema, o colo que ainda não cedeu. Então, tem coração, tem pulmão e tem... elemento terra, certo? Então, é preocupação, é tristeza e é alegria. Então, por que você não tá deixando, por exemplo, a alegria desse momento chegar, né? Então, às vezes ela tá olhando muito pra tristeza e não tá conseguindo sentir a alegria, sabe? Ou então, enfim, né? E aí, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vai se manifestar de uma maneira. Tanto na sua reflexologia, quanto na descida do bebê, quanto na manifestação dessa musculatura, né? Então, musculatura por si só é fígado. Então, uma pessoa que tem muita raiva, que tem muita tensão, não libera a musculatura, e aí a vagina, que é músculo, também não cede, então ela precisa se sentir à vontade, ela precisa se sentir segura. Então, todos os órgãos estão aqui nessa reflexologia, né? Então, eu trouxe essa reflexologia aqui
Só pra gente saber qual é o principal órgão que comanda, mas não significa que os outros não estejam aqui também, interferindo de alguma forma, né? E aí como que eu vou saber quais que estão interferindo? O que que essa mulher relata? O que que ela sente? O que que ela me diz? Como que ela se comporta? Aonde esse bebê tá? Então se esse bebê tá muito alto, por que que esse bebê tá alto, né? Ele tá mal posicionado ou ela tá tensa o suficiente pra não deixar ele ceder? Então tudo isso precisa ser avaliado também, né? Por isso que é tão importante a visão da fisiologia, a visão ocidental, né? Que é uma explicação mais fisiológica, tá? Mas não significa que isso não esteja relacionando com a reflexologia e também que essa reflexologia não esteja influenciando. É como se a reflexologia fosse uma ferramenta a mais pra gente entender, pra gente questionar aquela mulher. Opa, peraí, se o colo não tá cedendo e eu sei que quem faz a liberação do colo é coração e pulmão, como que ela tá respirando, né? Como que ela tá lidando com essa tristeza? Ela pode estar triste demais, triste de menos, né? Ou então ela pode simplesmente não estar olhando para essa tristeza. Tem mulher que precisa olhar para a tristeza, ela precisa chorar essa tristeza para essa tristeza liberar, né? Tem mulher que fica só no e aí o trabalho de parto não desenvolve, por exemplo. Mas se tá tudo acontecendo bem, tá tudo certo. Ela não tem também que ficar olhando para tristeza se tá tudo bem, entende? Isso são maneiras da gente olhar, principalmente se alguma coisa tá saindo do esperado, né? Até porque esperado é uma coisa tão complicada, né, gente? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nenhum parto se repete, né? Cada mulher tem um jeito de lidar com as suas emoções, cada mulher tem um jeito de parir, né? Cada mulher tem uma maneira de se relacionar com esse momento do parto. Então é tudo tão multifatorial e é tudo tão individual, né? Que criar uma regrinha também é algo muito complicado, né? Então essa reflexologia, ela nos ajuda a dar um direcionamento. Então se eu tenho coração, se eu tenho pulmão, essas são as primeiras coisas que eu vou avaliar, entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, aqui foi a reflexologia da vagina, né? Agora, quando o bebê tá saindo, terminou, já tá ali fazendo a abertura da vulva, né? Ou seja, quase realmente saindo da vagina, eu também tenho que levar em consideração essa vulva, né? Eu tenho que levar em consideração essa estrutura dessa vulva e tudo que tá aqui. E olha só, tem mais coisa na vulva. Por que eu preciso entender a vulva? Porque na vulva, de acordo com a laceração, por exemplo, eu sei qual é o órgão que estava realmente precisando. E eu relaciono isso durante o trabalho de parto. Então é comum, por exemplo, a gente ver mulheres que tiveram edema de colo, que o colo veio até embaixo, né? Que tiveram dificuldade de lidar com a tristeza, por exemplo, etc. E que depois tem uma laceração voltada para essa região aqui, por exemplo. Ou estrelada, né? Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. O que significa tudo isso, sabe? Então são cicatrizes que nos mostram coisas, né? Mas a vulva, por exemplo, né? Eu preciso levar em consideração qual é o grau de laceração, se foi 1, se foi 2, se foi 3, se foi 4, né? Lembrando que o 1 afeta somente a pele e o períneo, o 2 é a pele e o músculo, e o 3 interfere de alguma forma o esfíncter, e o 4 é onde esse esfíncter, ele é, de fato, traumatizado, né? Tanto a parte interna quanto a parte externa do esfíncter, tá? Inclusive, em um grupo que eu participo lá, uma moça perguntou qual é a relação, né, da fístula anal com o grau, né? Então, já é uma laceração de 4º grau, porque houve rompimento, né, desse esfíncter, etc. Mesmo que ele não tenha se rompido por completo, né? E aí eu não vou falar muito sobre reflexologia vulvar, né? Ele está incluso no curso de reflexologia vulvo-vaginal, que é onde eu explico tudo com muito mais detalhe do que esse que eu expliquei para vocês aqui, na parte tanto vaginal quanto na parte vulvar. Mas só para vocês entenderem, né, que é legal, na minha opinião, a reflexologia vulvar, eu preciso, por exemplo, durante a gestação, né, pode ter edema. O que esse edema significa? Onde está edemaciado? É mais em cima, é mais no meio, é mais embaixo, né? E outra, quando eu entendo quais são esses órgãos, eu também consigo pensar, por exemplo, pontos de acupuntura no corpo. Você concorda comigo que se eu tô tendo um edema num lugar onde por exemplo, elemento terra, aqui, nessa região, como é que eu trato? Porque aqui eu entendi que eu vou fazer um diagnóstico, né? Como é que eu vou tratar? Eu posso tratar localmente, ou seja, fazendo massagem local, né? Então, durante lá a minha massagem perineal, eu também posso levar em consideração essa reflexologia, esses órgãos, essas emoções, né? Mas eu também posso ir sistemicamente falando, nos pontos de acupuntura, colocar uma sementinha lá naquele ponto, que também interfere nesse ponto aqui, porque um se relaciona com o outro, etc, né? Então, se ela tem glândulas de Bartholin, ali ficou Baerolin, mas é Bartholin, né? Inflamação e etc, né? E quando eu vou fazer a minha massagem também, eu começo com a parte externa, né? Tem um protocolo novo de 2022, que inclusive eu trago nesse curso, né, que é aprofundado, como fazer essas massagens levando em consideração nódulos ou detalhes que eu vou achar nessas regiões, entendeu? Então, quando eu falo de reflexologia vaginal e também de reflexologia vulvar, eu levo em consideração todo o corpo, emoções, órgãos, vísceras, sabores,
elementos de fora que internalizam ou se exteriorizam, né? E por aí vai. Por exemplo, a medicina chinesa, o calor, ele tem um fator que fisiologicamente na medicina ocidental a gente explica como vasodilatador, né? Como relaxador muscular, etc. Sem contar que emocionalmente, quando a gente sente um calorzinho, ele acolhe, né? Quando a gente sente frio, a gente tem vontade de se aquecer, né? De ficar introspectiva. Tanto que em relação aos movimentos, o fogo em relação ao ar, né? Em relação ao metal, em relação ao frio, ele é mais yang, o frio é mais yin, né? E é muito simples da gente, como se fala, relacionar esses conhecimentos, né? O que vocês acharam? Tem dúvidas? Acharam interessante? Daria pra gente ficar 2 meses falando disso? Alguém quer trazer alguma coisa antes de eu finalizar? Eu tô achando incrível. Boa noite, Boa gente. noite. Eu tô assim. Quem é você, Eu, Luana? eu sou Luana. Ah, reconheci a vozinha. Eu tô achando incrível. Eu tive formação de glândula de Bartholin, né? Sim. Por 10 anos, eu vi que você falou aí. Eu não achei ali aquela parte, eu até queria que você me falasse. Era do lado esquerdo que eu tinha. Qual que é? É metal? É o que é que tá ali? Aqui, aí eu preciso levar em consideração o ponto de vista da pessoa, da mulher, né? Não o meu ponto de vista olhando. Então, levando em consideração o ponto de vista dela. Aqui Meu lado tá esquerdo. o lado esquerdo dela, aqui tá o direito dela, né? Então, o lado esquerdo dela, ó, aqui, aí tem madeira, que tem relação com a raiva e a decisão. E aqui tem uma relação, embaixo tem uma relação com fogo, né? Então, do lado esquerdo tem essas 2 relações aqui. Esse ponto extra, ele é um ponto que se relaciona com todos os outros órgãos de uma maneira muito específica que eu não trouxe aqui, porque senão a gente ia ficar muito tempo falando disso, mas é como se fosse uma visão mais sistêmica de todas as outras emoções, sabe? Mas é basicamente raiva e a dificuldade de lidar com a alegria, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. Interessante. E aí, me curei da glândula de Bartholin, foram 10 anos, não operei. E depois, quando eu fui ter filho, depois de 10 anos de novo, 12 anos, né, que eu fui ter meu filho, eu senti muita raiva no parto. Ó, tá vendo? Então, Gente, é raiva uma é vida algo para que... liberar as coisas, né? É uma vida, meu Deus. Exatamente. Então, olha só, né? Se você tivesse feito, por exemplo, uma massagem perineal durante a sua gestação, massageando esses pontos, será que isso teria interferido no parto de uma maneira mais positiva? Será que você Eu teria fiz, mas eu não olhado fiz pra consciente. raiva durante a gestação? É. Você chegou a olhar bem pra essa emoção específica durante a gestação? Ou você sentiu que na hora do parto isso tudo veio assim como uma alavanca? Na hora do parto. Não é? Que a gente não tem muito esse hábito, né? Que os profissionais que viram pra gente falam assim, olha, vamos olhar pra algumas questões emocionais durante a gestação pro parto ser mais fácil? Quem é que fala isso? É muito difícil, né? Incrível. Gratidão. Você, né, Marina? E eu tenho certeza que muitos de vocês também que estão caladinhos aqui têm uma visão bem diferente. E é por isso que vocês estão aqui, né? Pensando nessa visão integral, pensando no quanto é importante levar em consideração toda essa visão do ser, né? Não é só parir, não é só botar o bebê pra fora e pronto, fazer força, né? Tem toda uma dinâmica emocional por trás. E existem tantas ferramentas, né? Reflexologia vulvar vaginal é só uma das ferramentas. Existem muitas ferramentas pra se explicar, pra se diagnosticar, pra se cuidar, pra se olhar, enfim. E que bom que a gente tem essas opções, né? Mesmo que seja fora do tema também, não tem problema. Aproveitem. Então eu quero. Então vai. Qual que você falou assim, dá pra ver nitidamente, porque eu só atendi parto fisiológico até hoje, né? Eu nunca atendi parto com intervenção nenhuma, só das ervas, do rebozo, se precisar. Então, qual seria essa? Não, dá pra ver quando o neném tá descendo ou não. Vê se é a mesma coisa que eu vejo. Quando o neném tá descendo, às vezes, mesmo quando uma dilatação tá pouca, eu vejo que o parto fica mais intenso, tanto as dores quanto as ondas, quanto, tipo assim, caraca, essa mulher tá quase parindo, olha a cara dela, ela tá bêbada, ela, Sim, sabe? a partolândia. Ela não consegue nem falar, ela tá no escuro, só quer ficar quieta, e aí vai lá olhar 3 centímetros. Só que ela tá quase, chega quase a ouvir um puxo, assim, lá no fundo, dá aqueles urros, assim, né? E aí vai ver, tá baixinho mesmo o bebê, às vezes dá pra tocar com o primeiro lóbulo aqui do dedo, né? Mas a dilatação não tá tão legal. E quando o bebê tá muito alto, mesmo eu já vi parto de 7 para 8 centímetros, que o bebê tava muito alto, e a mulher tava tranquilona, não suava, não fazia caras e bocas e gemidos e posições, sabe? Não fica aquele instinto, parece que ela tá virando bicho. Sim. Eu não sei se é isso que você tá falando. É isso aí mesmo. Olha só, aqui, quando eu falo de mecanismo de parto, eu preciso levar em consideração a pelve, que é a minha ponto de referência, e o bebê e a mãe. O que a mãe faz nesse momento? Ela dilata, contrai e dilata, certo?
E o bebê, o que ele faz? Ele desce e gira. Então, o bebê, quando ele vai descendo aqui, ó, ele vai se encaixando nessa pelve, né? Que olha só, em cima ela é oval, né? Então, como que é a cabeça do bebê? Deixa eu ver se eu tenho um bebê aqui. Tem esse bebê aqui, não serve muito de base não, mas olha isso pra vocês terem uma noção, ó. A cabeça do bebê, ela não é redondinha, ela é meio oval assim, não é, ó? Então, olha só, como que é o primeiro encaixe desse bebê aqui nessa pelve? Assim, lateral. Por isso que ele fica inicialmente no trabalho de parto, na ausculta do sonar. Você faz a ausculta do sonar, Marinã? Sim. Então, olha só. Então, quando você faz a ausculta do sonar, o que você vai fazer primeiro? Procurar o melhor ponto de ausculta, né? Então, quando eu pego o melhor ponto de ausculta, se eu encontrei o melhor ponto de ausculta, eu sei que esse ponto de ausculta tá aqui, no dorso do bebê, na parte posterior. Sabe quando eu fico escutando aquele... Não é o dorso, é o cordão, ou às vezes esse bebê tá assim, ó, posterior, né? Então, quando esse bebê tá assim, lateralizado, então aqui, ó, é o início, digamos assim, né? Então, eu só levo em consideração a fase ativa quando essa mulher já tá ali acima de 5, 6 centímetros, tá? Então, antes disso, é uma fase ativa? Não, mesmo que ela tenha muitos urros, eu já acompanhei mulher que falava que tava com puxo, ela realmente fazia força, mas ela tava lá com 4 centímetros, entende? Então, esse puxo é um puxo diferente do puxo do expulsivo, entendeu? Ah, Então, com certeza. sem contar que você percebe, assim, tem uma vontade diferente, sabe? Tem mulheres que fazem força voluntariamente, entendeu? Você percebe que não é tão instintivo, é porque ela tá querendo fazer força, não é exatamente o corpo, entendeu? Mas enfim, né? Então esse bebê, ele desce lateral, e aí quando ele chega nesse DL0, né? Que é aqui na crista ilíaca, que é na pelve mediana, ó. Essa pelve na mediana, ela fica mais arredondada. Então é aí que o bebê gira de novo. Então quando eu vou fazer na ausculta nessa mãe, só pela ausculta eu já consigo perceber que esse bebê, ele vai girando, centralizando, e depois ele vai descendo. Então antes de descer... Você pode fazer toque, você pode ver, ele ainda continua do mesmo jeito, porque ele ainda tá fazendo esse primeiro giro, ó. Essa insinuação, essa descida, né? Então, essa parte, essa rotação interna, então tem todo um processo até ele realmente chegar no plano zero, na fase ativa e no expulsivo, sabe? Então, conforme esse bebê vai descendo, é que o trabalho de parto realmente tá levando em consideração essa reflexologia. Meu pai não estava no meu parto. Meu pai chegou um dia depois do meu parto. Né? Foi cesárea, minha mãe, meu parto foi cesárea, e meu pai chegou um dia depois, porque ele perdeu o avião, estava 3.000 quilômetros de distância. Então, agora que eu tô tendo esse clique, ó. Tá vendo? Ó. Então, vamos fazer um tour, né, pela nossa plataforma? Olha só, essa daqui, né, é o cronograma do curso. E aí você vai visualizá-lo quando você entrar, né, assim. Ó, daí ela tem uma barrinha de porcentagem, né? Nós temos um total de 34 videoaulas. E aqui que você consegue emitir o seu certificado, tá? E aí, né, a gente tem um primeiro conteúdo, né, que é uma apresentação e o cronograma do curso. E aí a gente começa então no módulo 1, né? No módulo 1, que o tópico do módulo 1 é a introdução e a apresentação à reflexologia vulvovaginal chinesa, a gente tem a apresentação, a história, perceba os tamanhos dos vídeos, né? Ele tem ali aproximadamente de 12 até 35 minutos cada vídeo, né? E aí nesse primeiro módulo a gente vê então uma introdução para você entender como fazer esse raciocínio clínico, né? No módulo 2 a gente entende um pouco sobre anatomia, não só a anatomia fisiológica, mas também a anatomia dentro da visão chinesa, e nós temos 3 vídeos dentro desse módulo. No módulo 3, a gente entra então dentro do raciocínio da medicina chinesa, né, como os movimentos são feitos e tudo mais. No quarto módulo, a gente tem uma aula sobre sexo na gestação, já que nas zonas vaginais nós temos as zonas reflexológicas, tanto o bebê, quanto o pênis, quanto uma massagem perineal, são ferramentas, digamos assim, né, de estímulo dessas zonas, certo? Então, o sexo também vale, e é importante a gente orientar a nossa paciente em relação ao sexo na gestação dentro dessa visão, tá? Fatores durante a gestação, né, principais questões que podem aparecer durante a gestação e como tratá-las com essa técnica da reflexologia e essa visão. No módulo 6, a gente tem 3 aulas, na verdade, com
esse foco, né, da massagem perineal, como ensinar a sua gestante a fazer, o que ela precisa observar em si mesmo durante a automassagem e a técnica de massagem, automassagem, tanto no consultório quanto em casa, né? E toda a visão que eu preciso ter em relação a essa visão da reflexologia, tá? Isso também é uma forma de ampliar a prevenção de laceração dentro dessa visão, certo? Aqui eu trouxe uma aula bônus, né, que é uma fórmula onde a gente manipula, né, uma combinação de óleos para fazer um óleo específico para essa massagem, que também pode ser utilizado durante o trabalho de parto para fazer toque, é um óleo natural. No 8º módulo a gente tem a reflexologia na massagem perineal e os pontos que eu preciso observar durante essa massagem, é uma aula bem grande, né, com a prática e tudo mais, né, 1h30 de vídeo. No 9º módulo, nós falamos sobre mecanismo de parto, descida do bebê e como isso influencia na reflexologia de uma maneira geral, tanto vaginal quanto vulvar. No 10º módulo, a gente fala sobre a reflexologia em cada fase do trabalho de parto e relaciona essas fases com o que pode estar acontecendo ali nas zonas reflexológicas, né? No módulo 11, a gente fala do pós-parto, inclusive o pós-parto imediato e tardio, laceração e tudo mais. No módulo 12, a gente diagnostica e direciona, né, a paciente a soluções que ela pode encontrar problemas durante a gestação, e nós temos soluções dentro da visão da reflexologia, né? Então, todas as questões, tanto gestação, parto, pós-parto, ok? E a gente tem alguns estudos de casos, imersão, né, quiz, e eu tenho um módulo específico para como se tornar um expert no assunto, e o módulo 15, não menos importante, né, que são 10 dias para desenvolver, precificar o seu trabalho e estratégias para vendas e parcerias, onde a gente tem uma atividade por dia, por 7 dias. Essa aula é um verdadeiro presente. E aí um pouquinho, né, não vou falar tudo, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode comentar essa dúvida nesse vídeo, ou você ainda pode também ler esse QR Code, me chamar no WhatsApp, estou disponível para falar com você, tá? Para quem que esse curso foi pensado, né? Pessoas profissionais que querem elevar o seu atendimento, ou até mesmo para gestantes que querem visualizar o seu parto, o seu próprio parto com outra visão. Nossa, eu tô sentindo medo, o que eu posso fazer para melhorar esse medo? Ou ainda, tô sentindo medo, o que esse medo significa? É normal esse medo vir agora? Etc, entende? Então, essa gestante, ela também pode. Então, de uma certa forma, para todos os interessados no ciclo perinatal, né? E para os profissionais em específico, elevar o seu atendimento, né? E com certeza vai ter uma visão que ninguém mais vai trazer. Uma visão integral desse parto das emoções dentro dessa visão chinesa, sob a luz da visão chinesa. Potencializar a sua assistência, né? Gerar mais satisfação, afinal de contas eu vou realmente compreender com outros olhos o que está acontecendo, ou com um olhar além, ou com um olhar diferenciado, né? O que realmente está acontecendo, e como cuidar desse momento. Todo o conteúdo para diagnosticar, né? Prevenir doença, estabelecer equilíbrio, direcionar, tratar. Então quem busca esses conteúdos, quem quer realmente ser efetivo, trazer excelência à sua assistência, né? Tanto durante o pré-natal, durante a gestação, o parto, pós-parto. Então, são para todas essas pessoas. E também para quem quer aprender a massagem atualizada, esse óleo que eu disse para vocês, né? Acessar essas dúvidas que ficam gravadas, que enriquecem muito todo o conteúdo que eu expliquei, né? E para quem não é esse curso, né? Então, de novo aqui meu WhatsApp, pelo QR Code, né? Para tirar dúvidas. Para quem não é esse curso, né? Não quero levar o meu atendimento, ele já está num nível excelente, né? Já estou onde eu gostaria de estar. Com certeza esse curso não é para essa pessoa, né? É uma pessoa, por exemplo, também que não acha que é uma visão integral das emoções, né? Tem pessoas que realmente se embasam muito na ciência. Então, eu entendo que essas pessoas que têm um embasamento puramente científico, né? Elas estão preocupadas com a parte emocional, elas estão preocupadas com certeza com a parte humanizada, né? Porque muitos dizem que a humanização, né, ela já não está mais presente, ela não deveria mais estar presente, já que é um rótulo muito brasileiro, né? Fora do Brasil, a humanização ao parto, ela não existe esse nome, entende? As práticas baseadas em evidências lá fora já incluem a humanização, né? A humanização, na verdade, já deveria estar inclusa, mas a gente sabe que não é muito bem assim, né? Aqui no Brasil, pelo menos, né? Que é onde a gente realmente está mais inserido, né? E aí, essas pessoas, né, que têm uma visão mais científica, mais voltadas em práticas em evidência, talvez não se interessem tanto por esse curso, porque esse curso ele tem uma visão um pouco mais alternativa, né? Essa visão da medicina chinesa, da reflexologia, apesar de ter muita evidência científica sobre a medicina chinesa, especificamente sobre a reflexologia vulvovaginal, ainda não existe muito. Inclusive, quero convidar você a participar desse curso, porque um dos planejamentos é formarmos conteúdo baseado em evidência a partir da nossa prática clínica. Então, logo, para aqueles que fazem parte desse curso, vamos criar evidências, ou seja, estudos, artigos, e eu vou ajudar vocês nessa mentoria totalmente gratuita. Afinal de contas, eu tenho total interesse em divulgar esses conhecimentos baseados em evidência, certo? Mas hoje, como é um conhecimento realmente pouco explorado, especificamente sobre reflexologia vulvovaginal, ainda não temos muitas evidências. Porém, temos outras evidências em relação à medicina chinesa e eu vou citar todas elas no nosso curso, tá? Então,
Quem não acha que uma visão integral do parto das emoções na visão chinesa seja uma ferramenta que fará toda a diferença na união com os cuidados baseados em evidência científica, porque elas casam muito bem, precisam estar casadas, né? Quem acredita, né, que o seu cliente já esteja 100% satisfeito, também não é para esse curso não é para você, né? Quem não quer acessar esse conteúdo, esse diagnóstico, quem não quer prevenir doenças, quem não quer estabelecer equilíbrio, direcionar, tratar, e principalmente quem não quer aprender como encher a sua agenda, né? Porque com certeza isso vai fazer você acessar outros níveis do seu mesmo cliente, né? Você vai não só fidelizá-lo, mas também atrair. Eu quero ensinar tudo isso para vocês sem segredo. Como fazer parcerias, como atrair esses clientes, como melhorar a sua agenda, né? Como fazer com que esse cliente retorne, como fazer com que ele fique fixo, fazendo esse cuidado fixamente, né? Enfim, então, não é para essas pessoas, né? Não é para quem não quer aprender a encher a sua agenda. Já tem uma agenda cheia, já cobra o valor que eu preciso, então esse curso com certeza não é para você. A primeira dúvida é, eu preciso ser profissional da saúde para fazer esse curso? Não, você pode ser uma gestante, você pode ser uma acompanhante que quer presentear uma gestante, ou você pode ser um profissional que quer presentear uma gestante, ou você pode incluir esse curso no seu curso de preparação para o parto, por exemplo, né? Ofertando isso para a gestante, mande um WhatsApp, vamos conversar. Mas você pode também ser um profissional da saúde, porque não, afinal de contas, os profissionais da saúde podem fazer outros recursos, podem agregar esse conhecimento às suas próprias técnicas, e você pode ser um profissional que atua em outras áreas, mas que está querendo migrar, que quer acessar esse público também, né? Tipo, olha, mas eu já acesso a, por exemplo, mulheres, quero acessar agora as gestantes, né? Ou não, já sou acupunturista, já atuo com gestante, quero ampliar a minha visão. Ou ainda, sou fisioterapeuta, mas quero também trabalhar com a medicina chinesa. Ou sou fisioterapeuta pélvica, quero trabalhar com a medicina chinesa. Então, é um público realmente bem vasto, né? Não tem limitação de ninguém. O que vai ter, às vezes, é limitação, por exemplo, em relação à massagem perineal no consultório, que não é todo mundo que pode fazer, né? Mas eu vou te explicar tudo isso no vídeo, tá? No curso em si, né? Por exemplo, doulas. Doulas, como não é considerado um profissional de saúde, tem que, a atuação da doula, ela está sendo regulamentada agora, né? Então, as doulas, por exemplo, elas podem ter a escolha de fazer ou não a massagem perineal. Mas, muito mais do que fazer, é importante ela ensinar. Então, tudo isso você vai aprender a fazer, tá? Quanto tempo de acesso, né? Você vai acessar por um ano essas aulas, essas gravações que ficam na plataforma, então você pode reassistir, assistir de novo, pausar, tal, o tempo que você precisar, até esse tempo de um ano, tá? O material, ele inclui apostila, mapas mentais, ele inclui POPs para você deixar prontos no seu, editáveis para você deixar pronto no seu consultório, para que a vigilância sanitária pode bater, né? Enfim, tudo isso eu deixo pronto para você, os POPs, os procedimentos que a gente aprende durante esse curso, tá? Mais o módulo 1, né? Então ele é composto de 15 módulos, mais um módulo extra. Esse é o conteúdo total desse curso. Com o passar do tempo, esse curso ele provavelmente vai se adaptando, melhorando e crescendo. Ele também faz parte do curso completo de ginecologia natural perinatal, tá? Mas o que eu quero trazer aqui pra você, na verdade, é a opção apenas do curso de reflexologia, tá? Outros cursos você vai acessar ali no final desse vídeo. Eu vou mostrar pra você como acessar todos os cursos que eu ofereço. São cursos também que vão crescendo, enfim. Mas no módulo 1 eu tenho, então, uma apresentação, uma história, uma introdução aos conceitos básicos, né? Mais aprofundado do que essa aula gratuita que nós tivemos. No módulo 2 nós vamos falar da anatomia, de uma visão mais profunda, tanto da fisiologia quanto da reflexologia, inclusive do períneo superficial. Tem uma aula só sobre períneo superficial, com todas as estruturas da anatomia vulvovaginal. Os conceitos da medicina chinesa e meridianos no módulo 3, o Yin e Yang aplicados a essa reflexologia, o movimento madeira, especificamente sobre o movimento madeira. Vamos falar uma aula só sobre o movimento fogo na reflexologia, só sobre o movimento terra e todos os outros movimentos. A ideia aqui é que você saia desse curso entendendo mais profundamente falando, né, sobre esses movimentos. Claro que sempre tem que se aprender, né? A medicina chinesa é um campo muito vasto, então a gente tem sempre essa necessidade de continuar estudando, né? Mas você já sai daqui com uma base muito boa para diagnosticar, para entender tratamentos. Então é excelente para quem já faz acupuntura, por exemplo, é uma visão diferente, né? E que já quer incluir no seu atendimento essa porção perinatal, né? O acupunturista, ele pode sim fazer a assistência ao parto, mesmo sem ser doula, mesmo sem ser enfermeiro obstetra. Ele vai lá, aplica a sua sessão e vai embora para casa, como qualquer outra sessão. Então é bem interessante. Continuando ainda no módulo, né? Na grade horária. O módulo 4 ele vai falar então dessa anatomia e reflexologia, que também tem no pênis, né? E como se dá esse sexo nessa relação sexual durante a gestação, tá? Tudo completo. Fatores que podem interferir na gestação, né? Questões que podem acontecer, como varizes, Bartolini, edema, dores diretas, indiretas. Como isso reflete na reflexologia, isso no módulo 5. No módulo 6, massagem perineal, tanto no consultório, quem pode aplicar no consultório, quanto ensinar essa gestante a técnica completa atualizada. É uma técnica de 2022 que abriu agora. O módulo 7, eu vou ensinar pra você toda a fórmula e a receita de um óleo natural para massagem, já que a gente tá querendo aí um atendimento integral, né? Eu acho isso muito interessante, ofertar esse produto, essa fórmula para essa gestante, que
de uma maneira segura e natural. O módulo 8 é reflexologia na massagem perineal. Então, já que a gente vai aprender a fazer massagem, essa massagem é uma oportunidade pra gente já avaliar a reflexologia, certo? Ainda aqui durante a gestação, né? Já que a massagem perineal é realizada durante a gestação. Então, é excelente para fisioterapeutas, por exemplo, que querem aprofundar, né? Porque ele já tem toda a visão biofacial, ele já tem toda a visão biomecânica, certo? Então, você que é fisioterapeuta, agora você tem mais esse recurso para potencializar o seu atendimento, entender todo esse sistema dentro da visão chinesa. E pontos a serem observados, eu vou direcionando vocês a cada um desses pontos, né? O módulo 9, que são mecanismos de parto, descida do bebê, como isso influencia no canal de parto, no canal vaginal, né? Já ali na fase ativa, que é onde o bebê já está descendo ali abaixo do plano zero, para quem entende de DELI, né? Para quem não entende, eu também vou dar uma aula básica, além dessa que eu já dei na nossa versão gratuita, eu aprofundo um pouco mais sobre isso. No módulo 10, a reflexologia em cada fase do parto, então a gente vai falar de cada fase de fato. No módulo 11, o pós-parto, né? A reflexologia vulvovaginal, as principais questões que podem aparecer. No módulo 12, como direcionar, diagnosticar, né, e direcionar essa paciente a uma solução. Não precisam necessariamente usar pontos de acupuntura, apesar de citar pontos de acupuntura, ensinar vocês a localizar esses pontos, para quem não sabe, né, explicar cada um desses pontos. E também existe uma metodologia indireta, né, não necessariamente no ponto de acupuntura para interferir aquela reflexologia que eu identifiquei, mas também olhar para esse trabalho de parto, como o bebê está descendo, como isso influencia nessa emoção e também fazer um direcionamento emocional, entende? Um direcionamento de cuidado, de atenção, de visão, etc. Então isso faz toda a diferença em relação a compreender e a conversar com essa gestante de uma maneira mais específica, por exemplo, né? Etc. No módulo 13 a gente vai falar sobre estudo de caso de uma maneira mais imersiva, para que você consiga pensar, né? Nós vamos trocar, vamos ter encontros nesse módulo para tirar dúvidas e também para trazer questões, né? Olha, já atendi uma pessoa, apliquei o método, fiquei em dúvida nisso, o caso dela foi assim, 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 fiz certo, não fiz certo. Lembrando que a gente sempre vai estar em contato pelo WhatsApp, né? Então essa consultoria, essa mentoria, ela também está disponível ali, né? Você vai falar comigo mesmo, vai ter, né? E aí no módulo 14, né? Eu vou trazer alguma questão de mais alguns estudos, né? Como você pode melhorar esses estudos, fixar melhor esse conhecimento na sua mente, aplicar melhor, né? Como se tornar um expert. No módulo 15, como precificar o seu trabalho, estratégias de vendas, parcerias, cuidado do seu espaço, as questões bioéticas, né, e etc, tá? E, por fim, não menos importante, você sempre vai ter acesso às dúvidas e às gravações dos encontros ao vivo de todas as turmas que forem acontecendo, né? Então, você vai ter acesso a esse módulo por um ano. E esse QR Code é o QR Code do meu WhatsApp, tá? Tchau, tchau.